Hoje nós faremos a correção dessa primeira atividade de educação física, onde o conteúdo era corporeidade, no qual vocês assistiram essa primeira aula e tiveram contato com esse primeiro conteúdo que eu deixei no aplicativo. Com relação às questões, eram questões subjetivas, onde vocês iam fazer a partir do que entenderam da aula, e também existiam questões de pesquisa. Inclusive vocês podem fazer pesquisa caso tenham alguma dúvida, certo? E também podem trazer essas dúvidas para mim. O suporte é durante justamente o dia das nossas aulas. Na primeira questão, questionava o que era corporeidade. E o que é que a gente percebe? Até mesmo nos conceitos que a gente vê, que a gente pesquisa também, a gente vê a questão da corporeidade muito ligada à questão corporal, certo? E isso é a partir, inclusive, do próprio nome, da própria definição de corporeidade, certo? Então, o que é que a gente entende sobre corporeidade, certo? Na verdade, é a maneira com que o corpo interage tanto com suas funções como com a sua mente, e tem uma relação direta com os movimentos corporais. A corporeidade também tem relação com essa interação que o corpo tem juntamente com o meio, certo? Então, a corporeidade, na verdade, é um conceito muito amplo, certo? Então, a partir de que o indivíduo ele começa a interagir com o meio também, essa corporeidade vai se transformando, certo? Então, a partir de um estímulo externo, acaba havendo também mudanças internas ou interpessoais, que a gente chama. Já na segunda questão, a gente aborda a questão dos princípios, certo? Aliás, as dimensões que são relacionadas à corporeidade, certo? Aí teve muita gente que estava questionando se era para copiar o texto todo, mas na verdade o que a gente pode fazer é colocar o que a gente entendeu, certo? Então são várias dimensões, porém o que a gente poderia fazer era resumir. Primeiramente, a dimensão biológica, certo? Então, no nosso organismo acontecem determinadas transformações, resultado de processos químicos, processos biológicos. Por exemplo, a energia que a gente obtém dos alimentos, ela é utilizada nas nossas atividades, ela tem que ser processada, certo? Por todo um sistema energético, e tem que ser armazenada nos nossos músculos, no nosso fígado, para que haja o que a gente chama de movimento humano, certo? Então, essa primeira questão da dimensão biológica é justamente todos esses processos que tratam do funcionamento do nosso organismo, certo? Dos sistemas orgânicos. Já a questão cognitiva tem a ver com a implementação do que a gente chama de processo de aprendizagem, no qual, a partir de um determinado movimento, de uma determinada ação, se aprende e se incorpora também outro movimento, certo? E com isso a gente obtém o que a gente chama de aprendizagem motora, que tem relação direta com a cognição. A dimensão afetiva tem a ver com a relação que a gente tem com as atividades humanas, os movimentos, certo? Então, a partir da realização de qualquer movimento, o que é que vai acontecer? Esses movimentos também vão causar determinadas sensações que têm influência na questão também afetiva, na questão emocional, certo? A questão estética tem a ver com a questão dos padrões de corpo, da percepção pessoal, da autoimagem que a gente tem do nosso corpo, certo? Então, da beleza através
através dos movimentos corporais, certo? Então, tudo isso tem a ver com a estética. A questão histórica tem a ver com o papel de cada atividade, de cada manifestação do que a gente chama de cultura corporal teve em cada momento histórico, certo? Então esses esportes, essas danças, essas lutas sofreram modificações através da história e talvez servissem em cada momento para alguma coisa. Por exemplo, teve um momento que os movimentos corporais serviram para a saúde, que a gente vê até hoje em dia. Outro momento serviu mais para a questão do lazer, certo? Então, em cada período vai ter alguma função específica. E a questão lúdica tem a ver com a apropriação do movimento justamente para o divertimento, para o prazer, certo? E a gente diz que é uma ocupação voluntária também. Na questão cultural, então os movimentos sofrem transformações e tem um sentido e significado em cada período e tem um valor cultural também, certo? Então, assim como a música, assim como a dança, na questão da arte, o esporte, a luta, a ginástica também tem um valor cultural, justamente porque é uma produção humana. E na questão linguística, justamente porque os movimentos expressam bem a questão da corporeidade, justamente do que a gente está estudando. Então, todos os movimentos são fruto justamente da expressão corporal, certo? Então, com isso, a gente conclui as questões das dimensões da corporeidade, certo? Já na terceira questão, vinha questionar o que era motricidade humana, certo? Então a gente começa a estudar a questão do movimento humano, da motricidade, do desenvolvimento motor desde a infância, certo? E desde o embrião a gente vê que esses movimentos vão mudando com o decorrer do que a gente chama de maturação, certo? Então, a motricidade, o que é que ela vem estudar? Vem estudar justamente as diferenças, o aprendizado e justamente a incorporação de novos movimentos a partir do desenvolvimento das pessoas, certo? Então, o que seria a motricidade? A motricidade, na verdade, tem relação justamente com os movimentos humanos, certo? Então, existe um período em que os movimentos são reflexos, certo? Então, principalmente os recém-nascidos ou aqueles movimentos do feto na barriga da mãe são movimentos reflexos, são movimentos involuntários. Com o passar do tempo, o indivíduo vai aprendendo a ter controle dos seus movimentos, certo? Alguns movimentos reflexos ainda persistem, só que pouco a pouco a gente vai tendo um controle maior desses movimentos, certo? Até mesmo numa caminhada, a gente percebe que um bebê, a questão da forma como o bebê anda, vai se modificando com o passar do tempo. Então, a partir do momento em que ele vai fazendo novos movimentos, que ele vai incorporando novas atividades, ele também vai se desenvolvendo e também acontece o que a gente chama de refinamento dos movimentos, certo? Então a motricidade humana vem estudar todas essas questões. E qual a influência do meio com o corpo? Então, existe um estudioso que é chamado Piaget. Ele na concepção dele, ele considera que os movimentos humanos, na verdade, tem a ver justamente com a genética, certo? Então, ele tem a ideia do construtivismo, ou seja,
Os movimentos são a partir... os movimentos vão sendo incorporados a partir do que o ser humano já tinha aprendido, certo? E com isso ele vai se desenvolvendo a partir de estágios ou fases, como a gente entende mais precisamente, né? Então, o que seria a interação com o meio, a influência do meio, certo? Por exemplo, um atleta de handebol, ele só passa a conhecer os fundamentos do esporte se ele for realizando aqueles fundamentos, certo? Uma pessoa que está se recuperando de um derrame cerebral, ele só vai aprender novamente aquelas questões, aqueles movimentos, se ele realizar, se ele repetir aqueles determinados movimentos. Como é que o meio influencia a gente na questão dos movimentos corporais? Justamente por interferir com relação ao terreno, com relação às condições climáticas, na questão do tipo de atividade que a gente faz, certo? Tudo isso vai ser a influência do meio no nosso corpo. Então, a influência do meio no nosso corpo vai fazer com que esses movimentos corporais se modifiquem ou se transformem, certo? Já na quinta questão, eu pedi para pesquisar qual foi o papel do corpo em diferentes períodos, certo? Então, na Grécia Antiga, qual era a concepção do corpo? Eles tinham uma imagem bela do corpo. O que é que eles faziam? Eles expunham aquelas imagens através das esculturas, através das obras de arte, e havia uma valorização exagerada do corpo para mostrar os atributos que o corpo tinha naquela época, certo? Então, com a criação dos esportes, a questão corporal também foi mais valorizada, do treinamento também surgiu nessa época aí, certo? Então, eles comparavam a questão corporal como uma arte, na verdade. Então, alguns filósofos também têm a questão de relacionar o corpo com a mente, de estar tanto bem fisicamente como psicologicamente, certo? Então, nessa época, alguns filósofos já faziam essas considerações. Já no período da Idade Média, o que foi que aconteceu? Houve uma influência grande da Igreja Católica. E o que é que o catolicismo pregava naquela época? Na verdade, a Igreja queria ter um domínio sobre o corpo, certo? Eles proibiam algumas práticas, então a exposição corporal era proibida. Eles tinham uma grande influência e eles acabaram influenciando também na questão do desenvolvimento de algumas atividades físicas, certo? Então, com isso, o que foi que houve? Houve a diminuição dos movimentos corporais ou das manifestações corporais, certo? Então, fez com que tanto a questão corporal, a questão dos movimentos, como a questão da educação física regredisse na época, certo? Então, eles condenavam as práticas corporais. Já no Renascimento, houve o advento da ciência, ou seja, a ciência começou a ver que as questões corporais tinham diversos benefícios, certo? No século XIX foi onde houve, já no finalzinho, um grande crescimento do esporte, um grande crescimento dos movimentos corporais e a ascensão do que a gente conhece também sobre, que foi a ginástica, certo? Que teve um papel primordial no crescimento dos movimentos corporais. E utilizavam movimentos básicos, movimentos que faziam com que fortalecesse mais o corpo, fosse mais saudável, e eles também relacionavam com a sanidade ou higiene corporal, certo? Que eles chamavam de higienismo.
Já na Revolução Industrial, houve o uso do corpo justamente para a produção fabril, certo? Então, nessa época, o que foi que aconteceu? Então, os meios ou as máquinas vieram substituir a mão de obra fabril daquela época, certo? Então, com a indústria, o que foi que aconteceu? Esses movimentos corporais também foram diminuídos, certo? Então, o esforço físico foi diminuído, os alimentos industrializados surgiram, isso tem influência também na saúde, nas questões de saúde, e pouco a pouco esse corpo vem se transformando justamente para satisfazer a sociedade justamente na questão industrial e também na questão do capitalismo. Então, o capitalismo nessa época era emergente, certo? Isso é a nível mundial. Claro que a indústria no Brasil surgiu mais tardiamente. Já no período contemporâneo, que a gente observa é que a questão corporal está ligada também à arte, está ligada aos movimentos, certo? Então, o que é mais forte hoje em dia é a questão esportiva e a questão midiática em cima do corpo, certo? Então, pouco a pouco foi se transformando e com a profissionalização houve também uma deteriorização do corpo, em que houve um crescimento também dos treinamentos, da influência dos meios de comunicação, onde fizeram com que o esporte, principalmente o esporte, fosse de forma profissional. Isso fez com que houvesse um crescimento da indústria esportiva. Então, os materiais esportivos, as marcas esportivas são as que obtêm um maior lucro hoje em dia. Os atletas às vezes sofrem pressões e acabam também não tendo uma qualidade de vida interessante, justamente pela questão dos treinamentos, pela questão do uso de drogas, pela questão psicológica, das pressões que são impostas pelo resultado, certo? Hoje em dia também há uma conscientização maior com relação à questão das atividades físicas, com a saúde, só que mesmo assim também, por outro lado, o sedentarismo cada vez mais cresce. Então, as pessoas têm consciência, mas na verdade não utilizam essa consciência, certo? E também hoje em dia a questão das atividades físicas estão muito ligadas ao lazer. Então, às vezes uma pessoa vai para uma academia não pensando justamente em ficar em forma, mas na verdade ter prazer, certo? Inclusive, um dos efeitos da atividade física é justamente esse. Pela liberação de hormônios, causam sensações de prazer, certo? Durante essas atividades. E na sexta questão, eu pedi para explicar como se processam os movimentos corporais. Então, durante a última aula, eu falei justamente sobre como se processam os movimentos corporais. Então, a informação, por exemplo, que a gente tem para, por exemplo, segurar um copo, essa informação parte justamente do nosso cérebro, certo? Onde emite um impulso nervoso. Esse impulso nervoso vai passar pelos neurônios, que vai passar pela nossa medula espinhal e vai chegar à extremidade das nossas articulações, certo? Só assim é que a gente consegue produzir algum tipo de movimento. Então, esses movimentos são controlados. Então, a informação surgiu lá no cérebro. Por exemplo, eu vou fazer um chute no futebol. Então, eu tenho que saber a posição onde eu vou colocar o pé de apoio, a força com que eu vou bater na bola, ter precisão
para saber justamente aquele ponto em que eu vou chutar a bola, certo? A forma como eu vou tocar na bola, certo? Então, tudo isso se processa de uma forma muito rápida, certo? Muito rápida e simultânea. Só que essa informação surge justamente do nosso cérebro, certo? Então, os movimentos corporais são completamente controlados pelo nosso sistema nervoso, certo? Então, a gente diz que esses movimentos são movimentos voluntários. Claro que no nosso organismo existem movimentos que são involuntários, mas aqueles movimentos que partem da nossa musculatura, que a gente chama de musculatura esquelética, são os movimentos voluntários, certo? Então, dessa forma a gente conclui essa atividade e até a próxima.